Olá a todos, podem ir chegando que o programa mais saudável do Brasil vai começar. E hoje você vai saber se existem alimentos inflamatórios e quais são eles. Vai saber também os perigos de passar horas e horas sentado sem se levantar. Vai acompanhar o novo desafio de Pepe Drago e Mano Balboa no Fit Fight, o desafio das barrigas. E qual deles vai ganhar a melhor nota na hora de montar o prato mais equilibrado? E o papo saudável de hoje é sobre saúde financeira com Samidana. Afinal, quem não quer fazer as pazes com os boletos e ficar de cabeça boa? Bora pra cima que o Viva Bem já tá no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Pão de queijo é bom demais, sô. E não é só mineiro que gosta não, é o Brasil inteiro. Mas a receita do pão de queijo pode ser bem rica. Levar polvilho, queijo, ovo, fécula de mandioca, óleo de soja, leite em pó integral, soro de leite em pó, creme de leite e sal. Por isso fica pesadinho e pode chegar a ter 80 calorias a unidade. Como é impossível comer um só, acaba que sem perceber você come 4 ou 5 e com isso já mandou pra dentro 400 calorias. Mais ou menos a mesma quantidade de calorias de um prato de massa com molho de tomate. Mas você não precisa ficar sem seu pão de queijo, mesmo que esteja tentando perder uns quilinhos. Você pode fazer o caseiro. Para a receita, você vai precisar de 300 gramas de parmesão light, 1 copo de polvilho azedo, 2 copos de polvilho doce, 1 copo de leite desnatado, meio copo de óleo, 3 ovos, 1 colher de chá de sal. Esse aí sai pela metade das calorias. Na hora de comer, trocar isso por aquilo faz uma baita diferença. E o desafio de hoje é para saber qual dos dois aprendeu mais sobre como fazer um prato equilibrado. Bom, então bora lá que eu vou levar o duelo das barrigas direto para a mesa do restaurante. É o Fit Fight do melhor prato. E eu vou ver de perto isso. Bom, estou aqui porque o desafio dessa semana não vai ser atividade física. Eu falo muito do movimento, da importância que a atividade física tem nesse processo. Só que a alimentação é tão importante quanto. E a gente passou aqui algumas recomendações. Então hoje o que eu vou querer? Quero que vocês cheguem no buffet, façam um prato e venham para a mesa. E eu vou dar uma olhada de como vocês têm montado um prato. Se realmente dá para tirar alguma dúvida e ajudar vocês nesse processo. Se eu copiar o teu prato, eu vou ganhar. Eu vou empatar e tô ganhando. O PP é muito competitivo. Cada etapa da competição, ele tá mais focado no que eu tô fazendo do que no que ele tá fazendo. Isso é estratégia vencedora, maninho. Você não tá emagrecendo nada e eu tô mantendo meu peso pra ganhar. Pode se ver. Eu vou te falar, ele tá igual o time que vai jogar fora de casa, na retranca pra empatar. Cuidado. Bora montar o prato. E deixa assim eu copiar que eu vou te mostrar como é que se faz o prato. Complementei aqui com a folha e um pouquinho de vinagrete e manga que eu gosto. O mano avacalhou, colocou feijoada. O mano resolveu fazer um prato de feijoada. Eu acho que ele desistiu da disputa. Bom, eu espero que esses pratos de vocês, eles sejam reais, né? Que isso seja todos os dias. É, Pepe? Meu prato é real. Eu tô no processo de emagrecimento e tô querendo mudar meu estilo de vida. Sei como é. Quando a gente fala daquele My Plate, que é uma orientação como se montar o prato, foi muito parecido aqui, né? Os dois colocaram salada. A diferença que a gente pode ver aqui é que o Mano colocou um pouquinho de molho, mas uma quantidade muito pequena de molho, né? Os dois colocaram arroz e feijão. A diferença aqui no arroz e feijão, na verdade,
foi que o mano optou ali para uma linguicinha, alguma coisa ali, um pouco mais de gordura. Os dois têm fonte de proteína, né? Então, tem aqui o frango e o peito de frango. Você colocou ainda uma batata sem fritura, o mano foi numa banana frita. Então, quando a gente analisa esses pratos, assim, os dois estão bem equilibrados. As duas? Calma, você tá nervoso. Aqui, não. Os dois estão muito equilibrados, com boa quantidade de proteína, bastante fibra. O humano perde um pouquinho. Aqui também. Isso. O humano perde um pouquinho na quantidade de gordura. Então, num processo de emagrecimento, a quantidade de gordura faz a diferença, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de proteína tem 4, 1 grama de carboidrato tem 4. Então, quando você tem ali a banana frita, um pouco mais de linguiça aí na feijoada, você tem uma fritura a mais, você adiciona um pouco mais de gordura. Pensando no emagrecimento, seu prato está mais bem montado, mas os dois pratos estão bem montados. A questão é a seguinte, eu fui real. O PP tá fazendo cena aqui. Não, mas eu tô comendo isso ultimamente. E aquele stories ontem no Barbacoa, cheio de carne gordurosa. Proteína com salada, mano. Vou dar uma nota, né? Porque senão o PP fica falando que eu não tô sendo imparcial. E a regra é clara, tem que ser imparcial. Então eu vou dar uma nota 8,5 pro ano e você vai levar um 10. Olha aí. E agora a gente pode trocar de prato. Agora vai pra vida real, né? A vida real agora. Mas o que vai importar no final é a consistência, Pepe. E a circunferência abdominal. Então, bom apetite, os dois estão de parabéns. E hoje, o que será que os caçadores de mito têm para mim? Estão falando na rede que existem alguns alimentos inflamatórios e que por isso não devemos comer. O leite e a farinha seriam alguns deles. Será que isso é verdade ou é mais um mito para deixar a gente bem confuso? Márcio Atala, é com você. É mito. Não existe um alimento que possa causar um processo inflamatório no nosso corpo. A maior causa de inflamação crônica é a obesidade, ou seja, o excesso de células adiposas no nosso corpo. E isso acontece porque o tecido adiposo, que não serve apenas para estocar gordura, mas tem também suas funções hormonais, passa a produzir mais hormônios que provocam inflamação. Entre eles, as citocinas inflamatórias e o hormônio que regula a fome. No final, a pessoa passa a ter uma inflamação crônica, que provoca ainda a resistência à insulina. Esse processo vai dificultando ainda mais a perda de peso. Por isso, gente, a atividade física é fundamental. Vários estudos já conseguiram mostrar que exercício físico moderado de apenas 20 minutos já é suficiente para a produção de outros hormônios com ação anti-inflamatória, como as citocinas anti-inflamatórias. O Saia do Sofá de hoje está para lá de especial. É para você que trabalha muito tempo sentado. Bom, Joana, por onde você anda? Tô bem aqui sentadinha trabalhando. Não tô na academia, mas já estive. Já fui pra academia antes de começar a trabalhar. Nada melhor do que começar o dia fazendo uma atividade física, né? O dia fica outro, né? Mais produtivo, mais alegre. Aquela sensação de missão cumprida, assim, logo pela manhã é espetacular. Eu adoro. Mas o assunto hoje é outro. É sobre passar horas e horas sentado trabalhando e o mal que isso faz para a nossa saúde. Verdade. Mesmo que você tenha ido para a academia logo cedo e feito aquele treinão, se no resto do dia você tiver um comportamento sedentário, isso pode diminuir os efeitos do treinamento físico. Se a gente pensar que a média de tempo que a gente passa sentado trabalhando durante o dia é de 9 horas, não é pouca coisa, né? Imagina, 9 horas sentado. E
logo que a gente senta, no momento que a gente senta, a nossa atividade muscular já cai expressivamente. Isso porque quando você está sentado, suas pernas estão relaxadas. Então, a contração muscular já diminui, né? Só o fato de você estar sentado comparado com o fato de estar em pé, quando você está em pé, seus músculos estão contraídos para manter você em pé. Só essa pequena diferença entre estar sentado e estar de pé, ela já reflete no gasto calórico. Sentado você gasta X, em pé você gasta 2X. É mais ou menos isso. Então você pode imaginar que seu corpo está muito mais relaxado e durante muitas e muitas horas consecutivas e a gente nem percebe. E tem mais. Com cerca de 3 horas na posição sentado, a dilatação das artérias cai em 50%. E isso diminui o fluxo sanguíneo. Se o tempo for de 6 horas sentado consecutivamente, todos os dias, depois de 2 semanas, teremos mais consequências. O colesterol ruim aumenta e as enzimas responsáveis por quebrar as moléculas de gordura diminuem. As contrações musculares pioram, o que reduz o bombeamento de sangue de volta para o coração. A perda de massa óssea é de cerca de 1% por ano. E o cérebro? Aquele que você jura que não está sendo afetado. Você pensa que está sentado, trabalhando, você está exatamente trabalhando o quê? O cérebro. Só que não. A partir do momento que você fica muitas horas sentado, você também vai perdendo a sua capacidade de foco, a capacidade de cognição. A atividade física ela ajuda nisso tudo, o movimento físico ajuda nisso tudo. E tem outra coisa, sem receber informação de movimento físico, o cérebro também perde a capacidade de prevenir o envelhecimento mesmo, do corpo inteiro. Ufa! Acho que a gente parou por aí, né? Acho que sim. Mas se as pessoas não fizerem nada para mudar esse comportamento, depois de 20 anos de trabalho sentado em escritório por pelo menos 6 horas consecutivas na posição sentada, na hora de se aposentar vão descobrir, sabe o quê? Que perderam 7 anos de qualidade de vida e aumentaram em mais de 60% a chance de ter doenças do coração e 30% a chance de ter câncer de mama ou de próstata. Mas o maravilhoso é que você tem escolha e você pode mudar isso tudo e rápido. Basta levantar. Como eu tô agora. Nos Estados Unidos, um hospital pegou um grupo de pessoas que trabalhavam no telemarketing. Esse grupo passava 10 horas sentado trabalhando consecutivamente. Eles pegaram esse grupo, reduziram essa carga horária para 7 horas e meia. Fizeram pausas de alguns minutos a cada hora trabalhada e o resultado foi impressionante. Eles tiveram uma queda de 20% nos casos de hipertensão, uma queda de 15% nos casos de diabetes e por conta de ficar em pé e aumentar o gasto calórico, teve uma redução de 10% do peso corporal na média do grupo. Ou seja, foi impressionante porque foram feitos pequenos ajustes e a melhora da condição de saúde desse grupo todo foi absurda. Então, pega essas dicas e tenta incorporar, colocar na sua rotina. Para de achar que esse tipo de coisa é besteira e que não faz diferença. Faz, no final do dia faz. Então, a cada hora trabalhada, você levanta um pouquinho, fica em pé, vai na copa, pega um copo d'água, aproveita e já se hidrata, faz uma ligação em pé, ou quem sabe você pode colocar aquelas mesas que coloca adaptáveis, ou então colocar uma mesa em cima da outra e você pode ficar durante um tempo trabalhando em pé, né? O importante é você colocar movimento no seu dia. Então hoje você não vai sair do sofá, mas você vai sair da cadeira do trabalho. É isso aí, Joe. O melhor de tudo é que sempre podemos mudar o rumo da história. Só depende de uma coisinha: vontade, querer fazer. E nesse caso, o fazer é apenas quebrar o tempo sedentário. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Tem horas que não dá para você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala.
Mais um Papo Saudável e hoje o meu convidado, que é um baita economista, e todo mundo está me perguntando o que isso tem a ver com saúde. Antes de mais nada, super obrigado por ter aceitado o convite. Márcio, acompanho seu trabalho, gosto muito, obrigado pelo convite. Não sou um exemplo de vida saudável, no entanto, a economia pode ser vista como uma lupa para se ver o mundo. A economia, ela estuda recursos escassos. Então, uma das coisas é dinheiro, é escasso. Recursos naturais, é escasso. Talvez tempo é escasso, de certa forma, e tem outros conceitos. Por exemplo, custo de oportunidade. Ao escolher fazer a opção A, eu estou necessariamente, naquele instante, naquele tempo, deixando de fazer todas as outras. E a vida é feita de escolhas, seja na parte de saúde para alimentação, seja na parte de atividades físicas também, ou mentais, ou exercícios que a gente fala, né? Muito se fala em envelhecimento saudável e muito se fala do corpo, mas acho que tem uma junção do corpo, a mente, e você precisa ter recursos para se manter, senão também não adianta. Adianta você estar saudável também, sem dinheiro para se sustentar depois de uma certa idade, supondo que uma grande parte das pessoas vai se aposentar em algum momento ou diminuir o ritmo de trabalho. Você tocou num ponto que era o que eu queria falar com você, que é o seguinte: hoje, quando a gente estuda longevidade, você tem algumas coisas que determinam muito, não só a quantidade de anos, mas a qualidade desses anos. Então você vai falar muito de atividade física, você vai falar de sono, você fala de alimentação, desse gerenciamento do estresse, mas o quinto pilar é saúde financeira. Hoje tem uma relação muito forte em relação à saúde financeira e não só aumento da expectativa de vida, mas também da qualidade desses anos. E aí a gente começa a refletir sobre o tema. Uma delas é que aquela pessoa que tem problemas financeiros ou não tem uma educação financeira ou oportunidade, enfim, para ir guardando um dinheiro, talvez esse cara seja um pouco mais estressado, durma pior, enfim. E quando você vai chegando a 55, 60 anos, custo de vida, custo de saúde aumenta muito. Porque o plano de saúde é muito caro, os remédios são muito caros. Aí tem duas coisas para falar. Tem um livro de 2 professores de Harvard que chama Escassez. Foi traduzido, não sei se ainda está à venda, em inglês chama Scarcity. Tá. O que ele fala? Ele fala assim, ele faz uma comparação com dieta. Ele fala, as dietas que funcionam para o cara se reeducar e não ser... São as dietas que a pessoa consegue fazer o que ela gosta de tempos em tempos. Então, hoje é o dia que eu vou comer um doce, um bolo, vou beber, claro, em quantidades moderadas. Mas ele fala que quando a pessoa é pobre, ela não pode falar assim, tá, hoje eu quero ter um dia de rico, eu não quero ser pobre hoje. Ela não tem essa escolha. Mas mentalmente, quando você vive num sistema de restrição, e vale para restrição alimentar, vale para um treinamento de atleta super rígido, consome muita energia cerebral. Tá. Por isso também, que a gente não pode entrar depois, mas é por isso que também a pessoa às vezes, vou comer um chocolate porque hoje o dia foi estressante. Hoje eu mereço. Mas você sente esse cansaço. E quando você sente o cansaço, você toma piores decisões. Então, o que os professores fizeram, aí estudos publicados, com dados, a pessoa que é pobre tende a ser pior funcionário, pior pai, pior companheiro, esposo ou esposa. Deve cuidar pior da saúde. Pior, porque você toma decisões piores, porque você já está num ambiente de estresse. Então, o combate à pobreza é fundamental para você viver mais, viver bem e até tomar escolhas melhores. Claro, ser saudável custa. Ou seja, se você for lá e pegar um nutricionista, o que você deve comer e for no supermercado, provavelmente são produtos mais caros do que os produtos menos saudáveis. Mas supondo que fosse a mesma coisa, como é um esforço a mais de pensar, de escolha, claro, isso consome energia. E escassez é mais ou menos como se estivesse vivendo no limite o tempo todo. Então é complicado você tomar boas decisões. Porque aí que vem também uma dica que não só você fala, mas a gente vê bastante aqui no programa e em outros lugares, que assim, cara,
durma bem, mantenha a rotina, porque isso te habilita a tomar decisões melhores. Eu, por exemplo, às vezes viajo muito para palestra, para consultoria, alguma coisa. Quando você viaja e sai um pouco da rotina, já é muito mais difícil você seguir hábitos. Total. Dieta, não sei o que. Então, assim, é mais ou menos o seguinte: seu cérebro tem uma energia. Eu sou da época de videogame, então você pensa que você tinha a energia do bonequinho. E cada coisa que você vai fazendo no dia, vai tomando. E não é só exercício físico, trabalhar, tomar energia, tomar escolhas, fazer uma reunião ou uma discussão acalorada te suga energia. Agora, a chance de você conseguir manter todas as frentes da sua vida boas, se você tiver com energia baixa, às vezes tão pequena que fica inverossímil. E aí vem o outro lado. A gestão do dinheiro te dá liberdade. Dá liberdade para você fazer escolhas, dá liberdade para você aceitar só trabalhos que você mais interessa, dá liberdade, porque assim, a gente fala, não, eu trabalho no que gosto, tá, eu tenho filho, mas assim, se eu tivesse o meu filho para não ter o que comer, eu aceitaria qualquer trabalho, porque você é responsável por aquele ser que não tem criança. Então, o dinheiro, acima de tudo, te dá liberdade para você fazer as escolhas que importam na sua vida. E aí, acho que diminui o estresse, diminui um monte de coisa. Você colocou aqui vários pontos, né? Quando você fala da energia, do ser humano ter que decidir, 80% de tudo que a gente faz no dia a dia, ele é automatizado, justamente porque o cérebro precisou poupar energia durante a evolução da espécie para sobreviver. Sim. Então ele não gosta dessa coisa de ter que decidir o tempo inteiro. Por isso que a gente vai criando hábitos, né? A gente vai tendo um padrão. Eu falo o seguinte, é sempre importante a gente entender o padrão da pessoa. Porque 80% já está automatizado, já é no padrão. Então você tem que tentar entender para ir mudar. E quando você tem essa escassez que você fala, né? Isso eu vejo claramente, a pessoa, quando pior é a situação, parece que pior é a escolha que ela faz. Sim. Você fala, não, ela toma um risco que a chance de dar certo é muito pequena. E aí vai entrando. E aí você falou assim, combate à pobreza, né? Individualmente, imagino que se você vai pegar uma pessoa, você vai sentar, conversar, tentar organizar. Mas quando você fala de um país, de uma cidade, né, sem política pública não vai, né? O que mais combate a pobreza é você ter saúde. Então, por exemplo, a gente ainda tem no Brasil lugares, e não é pequena porcentagem de pessoas que não têm água encanada, acesso a saneamento. Então, isso melhora muito. Já melhora muito. Muito. Então, assim, em vez de a gente tentar fazer o trem-bala, tipo, cara, resolve esse negócio de saúde, porque tudo traz dinheiro. Quem fala, vou fazer o show da Madonna, tá, gira um dinheiro da economia. Mas, assim, a prioridade em termos de resposta, saúde, básica, você vai gastar lá na frente saúde e o nervosismo. Um pai que está com a criança doente e educação. Porque, obviamente, eu tenho uma visão liberal de economia, você fala assim, tá, eu quero que seja meritocrático. Mas, se você não tem uma educação de boa, como é que o filho, por exemplo, meu filho, que eu me sinto privilegiado, e que eu posso pagar uma boa escola para ele, vai competir com um menino de colégio público que às vezes nem teve aula. Exato. Então ele precisa ter um jeito, a pessoa que nasceu num lugar mais pobre, de ter condições para competição. Claro. Mas aí a gente fala muito mais em educação básica do que pesquisa e universidade, sei lá. Porque aí que está a raiz do problema. E quando a gente vê o governo, a gente tem estatal de petróleo, tem muito estatal no Brasil. Eu acho que a visão devia ser assim, vamos dar saúde e educação. Antes de fazer isso, você não pode fazer... saúde, educação e segurança. Antes disso, você não pode fazer mais nada. Assim. Você está proibido de fazer outras coisas, porque é isso que vai fazer a diferença na competição. E saúde não é só a pessoa não morrer, é a pessoa
tá com a cabeça boa, ter essa rotina, né? Ter uma rotina, ter uma segurança, né? De, eu vou voltar para casa e não vou ser assaltado. Porque, assim, isso consome energia. Então, por exemplo, você tá aqui na Avenida Paulista, onde a gente fica, tem muito assalto de celular. Então, você fica meio estressado. Seu celular. Isso consome energia do que você tá andando num lugar que você sabe que é seguro. Então, você começa a ver essas pequenas diferenças, mas durante muito tempo... Isso faz diferença. Isso vai dar uma tranquilidade maior ou menor daqui a uns anos, né? Porque que a gente está vivendo mais é fato, mas a gente não sabe se está vivendo melhor, né? Todos os artigos que saem em relação a isso diz que não, né? Que apesar da expectativa de vida ter aumentado muito nos últimos 40 anos, os anos com qualidade não aumentaram. Então, isso é interessante. E aí, quando você fala de educação e saúde, 2017 eu fiz aquela intervenção em Jaguariúna, Sim, né? Foi muito legal. Que foi exatamente isso, quer dizer, a gente foi nas escolas de base mesmo, nas unidades básicas de saúde, nos agentes de saúde, para tentar proporcionar isso para a população que é menos favorecida, porque dessa maneira ele vai ter uma condição melhor para fazer melhores escolhas, enfim, mas isso é um problema mais estrutural. Eu até entrevistei ele, deve estar para sair no ar, do Dan Ariely, que é um economista, e ele fala assim, poxa, eu sempre tomei vinhos de $10, ele mora nos Estados Unidos, mas eu poderia tomar vinhos de $20. Assim, eu ganho bem. Não ia mudar. Não ia mudar isso. Mas tem uma coisa, quando você muda de 10 para 20, de imediato, você fala, tô vivendo melhor. Mas logo depois, você já não tem mais aquele prazer, só que você dobrou o custo disso. Então, cuidado, principalmente com hábitos que encarecem. Muito bom. Então é a mesma coisa, sei lá, o café da manhã. Se você começa a impor sempre um café da manhã que você não abre mão, mas já consome quase todas as calorias do dia, primeiro, você se acostumou com algo que é muito... E depois que você colocou o hábito, para tirar é muito difícil. Então, assim, se acostume disso. E se você tiver uma grana maior, você tem uma grana, é melhor você gastar em coisas esporádicas. Vou fazer uma viagem, eu vou num restaurante, eu vou fazer uma experiência, do que você, por exemplo, mudar para um apartamento maior, porque aí você está aumentando o custo. Então, quer dizer, tudo bem você fazer o dia lá da fuga da dieta. O problema é você falar assim, agora eu vou comer bolo todo dia, porque aí te mata. Samir, show de bola, quero agradecer. Eu que agradeço. Você sabe que esse tema ele é muito importante, ele vai gerar muita reflexão. Você fez vários links aqui com alimentação, com atividade física, mas o principal é esse seu recado, né? Investir em educação, algumas dicas que você deu aqui. Então eu quero super agradecer, sou seu fã. Imagina, eu que sou, e qualquer dia vamos tentar eu perder peso, porque eu não consigo. Falar é fácil, né? Prática é difícil. Vamos fazer juntos. Tchau, gente. Obrigado. Mais um Viva Bem chegando ao final e eu fico feliz de poder levar tanta informação bacana para ajudar você a mudar o seu estilo de vida e ficar mais saudável. É muita informação, não é verdade? Então, para você não esquecer nada, tem uma dica muito bacana. Vai lá no YouTube da Jovem Pan News ou no meu canal, Márcio Atala, e assiste tudo de novo, compartilha, deixe seu comentário e sugestão. Semana que vem, tamo junto de novo. Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.